Amém, queridos, boa noite, graça e paz de Jesus. Vocês estão felizes? Amém. Saibam que hoje é um dia importante para a história dessa igreja. É o dia que nós iremos ordenar os obreiros dessa casa, pastor Eliatan, pastora Keliane, e vai ser uma bênção. Eles já são pastores. Hoje nós só iremos legitimar aquilo que no mundo espiritual Deus já reconhece, porque o papel da igreja é só legitimar o que Deus já reconheceu. Deus é que estabelece. Então quem os levantou como pastores foi o Senhor, e é uma honra para mim poder fazer parte desse momento. Vim acompanhado de meus filhos Pedro e Aleph, Arnaldo, que é um irmão precioso da nossa igreja, homem de Deus. Rever meus amigos pastor Nato, pastora Ellen. Muito bom estar aqui. Conheceu o pai do pastor Eliatan, que eu não conhecia, a mãe eu já conhecia, e é uma alegria estar aqui com vocês. Amém? Vamos otimizar o nosso tempo. Eu quero primeiro orar com vocês. Sejam bem-vindos, quem está aqui pela primeira vez visitando a igreja. Não sei se tem visitantes, mas se tiver, fique à vontade. Você está na casa de Deus, esse é um lugar de muita liberdade, e Deus trouxe você aqui com um propósito. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo tão maravilhoso na tua presença. Que privilégio, Senhor, é poder ser instrumento para anunciar a tua palavra, mas eu sei que eu não tenho capacidade de explicar o que eu me propus a trazer como mensagem. Eu não tenho capacidade, então eu me humilho e digo: me ajuda. Só que é interessante que não só eu não tenho a capacidade de explicar, mas meus irmãos também que estão aqui não têm a capacidade de entender. Logo eu que vou pregar, eles que vão ouvir, todos nós precisamos do teu Espírito Santo. Talvez outras coisas eu conseguiria explicar pela minha própria capacidade, mas isso eu não consigo. Nós precisamos do teu Espírito Santo para compreendermos a mensagem que será pregada. Nos ajuda, que Jesus seja glorificado, que Ele seja o centro desse culto, e que possamos voltar para os nossos lares na certeza de que ouvimos a voz de Deus, de que desfrutamos da presença de Deus, de que Ele nos tocou e Ele realizou sua obra em nós. Da vida a palavra que nós iremos ler, não confio nas letras que estão esboçadas aqui, mas peço que por graça e misericórdia o Senhor nos use, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia. Pegue a sua Bíblia comigo, por gentileza. Pegue a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o verso 18. Diz assim a palavra de Deus: porque a mensagem da cruz é loucura. Ela é o que, gente? Loucura. Guarda essa palavra. Ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ela é o quê? Mas ela também é loucura, né? E é poder de Deus. Vamos agora para o verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo. Ela é o que, gente? Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu quero me propor nessa noite a falar com vocês sobre essa mensagem, chamada mensagem da cruz. Eu fui muito tocado assistindo o documentário do Billy Graham, saudoso Billy Graham,
morreu com quase 100 anos de idade, 99 anos de idade, um dos homens mais respeitados da história da igreja. E Billy Graham, já na casa dos 90 anos, não vou saber precisar para vocês aqui exatamente a idade que ele tinha, mas na casa dos 90, chamaram o reverendo Billy Graham e disseram assim para ele: o senhor terá a sua última mensagem. Agora pensa comigo, Eliatan, o homem que pregava desde a sua adolescência, desde os 14 anos ele pregava o evangelho, então passou uma vida inteira pregando. Com 90 e tantos anos disseram para ele: agora você terá a sua última oportunidade de pregar. Que mensagem você vai pregar? Olha, eu sou um jovem pregador, tenho 39 anos, farei 40 no próximo mês, e prego desde os 16. Meu Deus, quando olho para trás, são tantos esboços de sermões, tantas mensagens que eu já preguei. Eu imagino o Billy Graham, e ele disse assim: eu já sei o que eu vou pregar. E eu chorei profundamente assistindo esse documentário. Ele prega numa cadeira de balanço, ele não tinha mais força, pastor Nato, para andar, para ficar em pé, e ele pregou só de uma mensagem numa cadeira de balanço, com a voz gasta pelo tempo. Mas que poder, gente, que unção era aquela. Aquele homem falava palavras assim, até com dificuldade, e você sente a unção, você sente o poder, a presença de Deus. Qual foi a mensagem que ele pregou? A mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Agora, como que a mesma mensagem, vocês viram aqui no texto, ela provoca pelo menos 3 reações, o texto diz, né? Ela provoca escândalo, ela provoca loucura e ela provoca poder. Como que a mesma mensagem consegue ser escândalo para uns, poder para outros e loucura para alguns? É importante também dizer para vocês, só critério de informação, que eu não estou falando sobre a cruz. Não é a cruz, é a mensagem da cruz. Por quê? Porque muitas pessoas começam a achar que tem alguma coisa de místico, de sobrenatural em 2 hastes cruzadas. E aí elas começam a achar que por colocar um crucifixo num lugar, sua casa está protegida, seu carro está protegido. Por quê? Porque tem uma cruz, há poder na cruz. Não, eu quero te dizer que não há poder nenhum nessas 2 madeiras aqui. O poder é no que Jesus realizou naquela cruz. E é isso que os apóstolos, os primeiros cristãos, denominaram de mensagem da cruz. Mensagem da cruz. E eu quero ser muito fiel ao texto, porque eu entendi nesses anos que o poder não está no que eu digo sobre a Bíblia. O poder está no que a Bíblia diz sobre Jesus. Então eu quero ser extremamente fiel ao que o texto está dizendo. Então, você chegou a observar para quem que a cruz é escândalo? Ela é escândalo para o grego? Não, para quem que ela é escândalo? Para o judeu. Para os judeus. Primeiro deixa eu te explicar o que significa a palavra escândalo. Infelizmente, com o passar do tempo, as palavras elas vão tomando outras conotações. Então, a palavra escândalo foi uma palavra que se desgastou, ela chegou no nosso tempo como, para nós, o que é um escândalo? Alguém caiu em pecado, meu Deus, que escândalo, né? Mais ou menos isso que nós chamamos de escândalo. Mas daquela época, para o grego popular da época, chamado koiné, o que significava a palavra escândalo? E aí tem uma Bíblia maravilhosa, não sei se vocês conhecem, ela é uma tradução de Bíblia livre, de um pastor norte-americano falecido, chamado Eugene Peterson. Eugene Peterson traduz uma Bíblia que ficou conhecida como a Mensagem. É maravilhosa, porque nessa tradução, nós já temos transliterado os termos. Por exemplo, lá não tem escândalo. Lá não tem escândalo. Sabe como é que diz lá? Pedra de tropeço. Porque a palavra escândalo literalmente era uma pedra que gerava tropeço. Ou seja, aquela região era uma região de muitas pedras, e era como as pessoas darem topada. Então, usando uma expressão baixadeira, seria topada. Topada. Alguém já deu uma topada aqui? É bom, não é, gente? Que delícia, coisa maravilhosa. Ficou feliz, não ficou? O que uma topada gera na gente? Chateação, irritação, dor, gera uma certa ferida. Logo, a palavra no nosso vocabulário mais próxima do que essa palavra no grego é a palavra ofensa. Ofensa.
Então a cruz, a mensagem da cruz, ela ofendia o judeu. Agora, por que ela ofendia o judeu? Por que o judeu ficava ofendido com essa mensagem? Para a gente entender, a gente tem que olhar para a cruz e ver o que aconteceu lá. Primeira coisa, é que lá na cruz Jesus diz uma coisa que chateou muito o judeu, mas chateou demais. Lá na cruz Jesus diz assim: tetelestai. Alguém sabe o significado dessa palavra? Está consumado, né? Só que não é só estar consumado. Essa palavra diz muito mais do que isso. Ela significa assim: está tão completo que você não precisa fazer nada a não ser receber. Opa, como é que é isso? Isso ofendia o judeu, porque quem eram os judeus? Judeus eram o povo da teologia. O que é a teologia? É a ciência que estuda Deus. Então eles achavam que por estudar Deus, por terem a Torá, os profetas, Salmos, o Velho Testamento, por eles acharem que tinham a lei de Deus, eles achavam assim: a gente conhece tudo sobre Deus, a respeito de Deus, e o que nós entendemos é que nós temos que pagar um preço para a nossa salvação. Aí vai ficar claro algumas passagens da Bíblia, como por exemplo, lembra daquele homem que chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que faremos, ou o que farei, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que tem de errado com essa pergunta? Primeiro, que se você tem que fazer, já não é uma herança, é uma conquista. Se você faz, você conquistou. E o que ofendia o judeu? Era essa ideia de que os apóstolos, em especial Paulo, e aí vocês vão lembrar que lá em Gálatas, Paulo tem uma pequena treta com Pedro, por causa disso, porque Paulo era muito assim, ele queria deixar muito claro que a salvação era pela a obra de Cristo na cruz e ponto final. Só que eles queriam adicionar alguma outra coisa, a cruz mais alguma coisa, a cruz mais a circuncisão, a cruz mais as obras da lei. E o que ofendia o judeu era essa ideia de que a salvação era um presente e não uma conquista. João capítulo 3, Jesus está conversando com um doutor da lei chamado Nicodemos. Quem lembra dessa passagem? Jesus está conversando com Nicodemos sobre o quê? Sobre o reino de Deus. E Nicodemos não entende, e ele fica chateado. E por que ele ficou chateado? Em especial porque Jesus disse assim para ele: olha, Nicodemos, eu quero logo te falar uma coisa aqui. Se você quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, minha filha. O que você fez para você nascer fisicamente? Fala um pouquinho mais alto. Ela não fez nada. Então o nascimento dela foi uma dádiva de Deus, concorda comigo? Gente, Nicodemos era inteligente, ele já estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer. E aí Nicodemos se ofendeu, disse: não, para com isso. Como é que... Não, o senhor está querendo dizer para mim que assim como eu não fiz nada para nascer fisicamente, eu não fiz nada para nascer espiritualmente? Não, isso me ofende. Por que ofendia? Porque mexia com o ego dele, porque ele queria o mérito, o religioso queria o mérito das coisas. E a mensagem da cruz vai tirar o mérito humano, não tira a dedicação, mas tira o mérito do homem. O homem não tem mérito, amém? Isso é João capítulo 3. E João capítulo 4, Jesus está conversando com quem? A gente boa de Samaria, gente finíssima, não era, gente? Passado ilibado. Pois Jesus está conversando com essa mulher de passado questionado. Está conversando com ela sobre o quê? A mesma coisa que ele está conversando com Nicodemos. Mas sabe o que acontece com ela? Ela diz assim: dá-me dessa água. Ela entende. Por que ela entende? Porque, como diz aquela música, quem muito foi perdoado, muito ama. E a cena que você tem que assistir, se ainda não assistiu, a cena do The Chosen, da mulher samaritana sendo perdoada por Jesus. Eu quase morria de chorar vendo aquilo ali, vendo aquela mulher linda, perdoada, amada, se sentindo assim, livre. Por quê? Porque ela entendeu que foi um presente que ela ganhou. Qual é o nosso problema? Por favor, redobre a atenção aqui. Enquanto nós lidarmos com a salvação como sendo uma conquista, você nunca vai entender
o deleite, o prazer do Evangelho. Na ausência de uma palavra que nos possa fazer entender, só nos cabe usar metáfora, gente. Hoje eu entendo porque Jesus usava metáfora, porque o cérebro nosso é muito, muito pequeno, muito diminuto para entender esses mistérios. Por isso que eu disse, eu não estava falando aqui de forma demagoga, eu não tenho capacidade de fazer você entender. E não me olha com essa cara, tu também não tem capacidade de entender, se Deus não te tocar, porque é um mistério. Então eu vou usar uma figura aqui, um exemplo, para que a gente comece aqui, talvez entender. Vamos imaginar, pastor Eliatan, o teu caçulinha, qual é o nome dele? Benjamin. Benjamin chega para ti um dia e diz assim: papai, eu vou te dar um presente, papai. Vou lhe dar um presente, papai. O que você quer ganhar? Aí o pastor Eliatan diz assim: eu quero ganhar um relógio novo. E diz o nome do relógio, a marca do relógio e tal jeito. E aí o Benjamin diz assim: tá bom, papai, já fui lá, já sei qual é o relógio, eu vou comprar para o senhor o relógio que o senhor quer. Mas papai, me dá o dinheiro aí para eu comprar um relógio do senhor. Irmão, a gente ri, né? Eu acho que Deus ri do mesmo jeito. Porque, irmão, a única coisa que tu faz é dar para Deus um relógio com o dinheiro dele. Por isso que Agostinho de Hipona dizia assim: pede-me o que quiseres, porque o que tu me pedires, eu sei que tu já me deste. Que leveza! Que leveza! Então é o Senhor que faz. Isso aqui quando a Bíblia diz porque dele, por ele, para ele, gente, é muito sério. Porque na cruz Jesus fez por mim o que eu não podia. Ele faz em mim uma obra que eu não posso, chamada santidade. E através de mim uma obra que eu também não posso, que é a obra do reino, da pregação. Logo, irmãos, olha a nossa dependência de Deus. Nós somos completamente, pastor Eliatan, eu tenho entendido uma coisa muito básica, e que eu vejo que você, apesar de ser tão jovem, já entendeu. Que bom que tu entendeu mais rápido que eu. Eu digo mais rápido assim, com a tua idade de ministério eu não tinha entendido talvez o que você já entendeu com 3 anos. A obra de Deus, por favor, nunca mais esqueçam isso. A obra de Deus não começa quando nós começamos a trabalhar para Ele. Vou repetir. A obra de Deus não começa quando nós começamos a trabalhar para Ele. E como é que começa, pastor? A obra de Deus só começa quando o próprio Deus começa a trabalhar em nós e através de nós. Durante uns bons anos do meu ministério, eu achava, e já pedi perdão para Deus, que o meu ministério tinha poder de levar as pessoas até Jesus. Olha Jesus, mais 20 nesse domingo, hein Jesus? Olha Jesus, esse mês mais 30. Olha Jesus, esse ano foram 200. Chegamos a batizar em um dia em Pinheiro 523 pessoas, em um dia. Em uma atividade em Pinheiro converteram 1.407 pessoas. Fizemos 500 cultos em um único dia. Hoje eu entendo que é exatamente o contrário. Eu não tenho o poder de levar ninguém a Jesus. É exatamente o inverso. É Jesus que tem o poder de trazer as pessoas ao meu ministério. Isso não gera em nós um comodismo, pelo contrário, gera uma dedicação, mas uma certeza de que é Ele que está fazendo. Então, meus irmãos, o judeu que estudava tanto a Deus, achava que ele tinha mérito. Aí vem a cruz, e a cruz estraçalha. Sabe o que é a cruz? A cruz é um grito. A cruz é um grito. A cruz é um grito de Deus à humanidade, dizendo: vocês não podem se salvar. Ninguém pode se salvar. Me traga um homem bom. Bom mestre, Jesus disse: bom? Você não sabe que só tem um bom? Ninguém aqui é bom, gente. Você não é bom. Eu não sou bom. Olha como isso ofende. Ofende o que eu vou dizer aqui, mas é verdade. Os homens bons, põe esse aspas porque não tem. Os homens com as suas virtudes podem ir ao inferno. Com as suas virtudes.
O judeu ficou ofendido porque a cruz nos faz ver quem somos e quem é Jesus. Quem é Jesus? Só lembrando aqui vocês, quando Jesus foi crucificado lá no Calvário, quantas cruzes haviam ali? 3 cruzes. Ele, simbolicamente, profeticamente, estava no centro. E quem estava no centro? Um homem inocente. Ele era um homem inocente, ele não fez nada, pastor Leatão. E haviam 2 homens, um do lado direito e um do esquerdo. Então, quando eu olho para a cena do Calvário, eu vejo que tem 2 homens em torno da cruz. Jesus está no meio de 2 pessoas, 2 tipos de gente, e ambos são ladrões. A diferença é que tem um ladrão arrependido, que passou pela cruz. E veja como isso ofende quando alguém diz assim: o Evangelho vai dizer para mim que a natureza humana é ladra. Aí eu sei que a gente se defende e diz: não, pastor, eu não sou capaz de roubar. Só me escute por 2 minutinhos aqui. Você e eu não somos capazes de tirar um objeto de uma pessoa. Mas, gente, nós roubamos atenção, nós roubamos oportunidades, roubamos tantas coisas. Exemplo claro: há 2 semanas atrás, um irmão da igreja me convidou para comer uma galinha caipira na sua casa, e nós éramos um grupo de pessoas. Abriu a panela e ele disse assim: gente, vamos se servir? Enquanto os outros estavam servindo outras coisas, eu vim para a panela da galinha caipira. Eu fui o primeiro. Peguei meu garfinho abençoado. Qual foi o pedaço que você acha que eu peguei? Eu peguei o melhor pedaço. Mas por que eu peguei? Aconteceu isso hoje lá na casa do pastor Leatã. Deram um prato, eu gosto de carne de porco, peguei a carne de porco. Meu filho disse: ah, papai, o senhor pegou meu pedaço. Quem faz isso? Você não levanta a mão por quê? A gente faz isso. Por que a gente faz? Porque a natureza adâmica, ladra, está dentro do homem, conflitando com a natureza crística dentro de nós. Eu gosto muito da história de um homem chamado Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, ele, no ministério dele, ressuscitou até algumas pessoas, inclusive a esposa dele, né? Ressuscitou ela. E conta-se uma história que um dia, ele era um pregador, um homem de Deus, só que começaram a chegar convites para ele, de várias nações da terra, cartas chegando e tal, vem pregar aqui, vem pregar aqui. Aí ele colocou todas as cartas na frente dele e disse assim: meu Deus, Deus vai vir me buscar. Aí alguém que estava do lado dele disse: reverendo, não fale isso, você está muito jovem ainda. Ele disse: não, Deus vai me buscar. Ele disse: super saudável. Ele disse: não, Deus vai vir me buscar, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Uma semana depois, ele morreu. Gente, sabe o que eu diria para quem está começando? Para com essa tara de querer ser notado, porque os únicos homens que prestam são aqueles que foram afetados por Jesus de tal maneira. Você conhece aquela música, que ele cresça, que eu diminua? Quem conhece? Quem sabe cantar essa música? Agora você sabe viver a música? Cantar é fácil, eu também sei cantar. Viver é o desafio. E sem Jesus ninguém aqui consegue viver. Outra coisa que ofendia o judeu é que eles não aceitavam a ideia de um Messias pendurado numa cruz. Por quê? Porque o Messias era a ideia, era o símbolo máximo de santidade que eles tinham. Eles sempre acreditaram que viria um Messias, só que eles achavam que era um rei que vinha de forma gloriosa, reinando, triunfando, talvez até politicamente. E a cruz era o símbolo de maldição. Então, como que o símbolo de santidade num símbolo de maldição? Não, isso ofendia o Messias pendurado, nu, numa cruz. Não, isso é uma ofensa. Ok. Agora, para quem que a mensagem da cruz era loucura? Para quem, gente? Para os gregos. Diga comigo, gregos. O judeu era o povo da teologia, não era? E o grego? De onde vem
Sócrates? De onde vem Platão? De onde vem Aristóteles? De onde vem os filósofos epicureus, estoicos? De onde eles vêm? Eles vêm da Grécia. E Corinto, inclusive, era uma cidade de onde? Da Grécia. Logo, o que o grego gostava? O grego gostava de lógica, do que era explicável, do que era racional. E aí vem uma história que não faz lógica, porque cá entre nós, a mensagem da cruz é tudo, menos uma mensagem lógica. Não é lógico a mensagem da cruz. Então eles ficaram completamente, não, isso não faz sentido. A mensagem da cruz diz que Jesus é Deus, amém? Mas como assim, Paulo? Eu fico imaginando um grego dizendo, como assim, Paulo, que Jesus é Deus? Porque para a cultura grega, eles eram politeístas, né? Eles tinham o que nós chamamos de panteão, um panteão de deuses. Lembra quando Paulo está lá no Areópago, e ele fala dos deuses e tal? Então eles acreditavam em vários deuses. A mitologia vai até dizer que teve uma guerra entre os deuses, os titãs, e aqueles que venceram, os 12 deuses, eram 12 ou 10, eu sempre esqueço, do Olimpo. Alguém que é bom de mitologia aí? 12 ou 10? Eu acho que era 12, vamos lá, 12. Zeus, Eros, os deuses do Olimpo. Quem eram os deuses do Olimpo? Olha aqui para mim. Quem eram os deuses do Olimpo? Eram deuses que lutaram e que venceram, e porque venceram, foram entronizados no Olimpo. Aí vem Paulo e diz assim, pois o meu Deus morreu numa cruz. Como assim? Que loucura é essa? Porque dentro da história grega, dentro do panteão de deuses que eles tinham, nenhum deus morria, porque para ser Deus tinha que ser imortal. E aí vem um Paulo contando a história de um Deus que morre. Aí o grego diz, não, conta outra história, porque essa não tem lógica. Não tem mesmo. Não tem mesmo lógica. Segunda coisa que fazia com que o grego achasse tudo isso uma loucura, é porque a mensagem da cruz diz que Jesus não foi assassinado. Quem me fez essa pergunta? Foi tu, Aleph, hoje? Ou foi Pedro? Essa pergunta, foi Pedro. Ontem, não foi, Pedro? Ontem Pedro me fez essa pergunta, pai, como assim? Me explica melhor isso que o senhor falou na igreja. Eu tenho conversado com meus filhos sobre o evangelho. Irmão, eu não sei se isso mexe contigo, porque se tu veio para cá pensando que eu ia dizer assim, tu vai receber a tua vitória, a tua bênção, tu veio para o culto errado, tu escolheu o pregador e o culto errado, podia ter ficado em casa assistindo a internet. Eu vim falar de alguma coisa que pode transformar você, a única coisa que pode mudar a gente, a única coisa. E Pedro disse, pai, como é que é esse negócio, me explica melhor. Eu disse, tá bom filho, eu vou explicar aqui. Disseram para a gente que Jesus foi assassinado. Inclusive, quando surgiu aquele filme do Mel Gibson, levantou-se essa questão, né? Quem assassinou Jesus? Os judeus? Os romanos? Lembra disso? Ei, irmão, para com isso. Para com isso, irmão. Tu é crente, para com isso. Ninguém assassinou Jesus. Jesus não foi assassinado. Jesus, ele foi um sacrifício. Jesus, ele se entregou, porque quem pode matar Deus? Quem? Me traga a bala, o revólver, a arma que matou Deus. Ninguém pode matar Deus. Deus se entregou. Deus disse, eu entrego o meu espírito, está consumado. Isso é uma loucura, porque não bastasse um Deus que morre, agora um Deus que morre para salvar os seus algozes. Dessa história não faz sentido. Jesus estava morrendo por quem estava matando. Era para mexer, irmãos, com a cabeça deles. Você sabe o que foi que sustentou Jesus ali naquela cruz? Ah, pastor, eu sei, pastor, eu sei. Já estudei sobre isso, pastor.
O que sustentou Jesus naquela cruz foram os pregos de 17 centímetros. E, irmãos, às vezes eu fico vendo, e eu fico vendo e não julgo, porque eu também já fiz isso e já pedi perdão tanto para Deus. Quantas vezes eu preguei sobre a cruz e eu preguei de uma maneira romantizada. Olha, imagine aqueles pregos de 17 centímetros, furando Jesus. Imagine aquela cruz de espinhos. Imagina, irmão, Jesus nunca esteve preocupado com aquilo. Ou você acha que lá no Getsemane, quando ele soa gotas de sangue, que é um fenômeno inexplicável pela psicologia, você acha que ele estava angustiado por causa disso? Não, você nunca entendeu. Você vai entender agora. O que estava angustiando Jesus? Uma coisa, é porque na cruz, Jesus, a gente chama isso na teologia de substituição. Expiação é o termo técnico. Houve a obra da expiação. O que é a expiação? É os meus pecados. Não os meus pecados de agora, os meus pecados de sempre, de ontem, de hoje e até o meu último dia. Não só os meus pecados, mas os pecados teus, e não só os teus, mas de todos os humanos, e não só os bons humanos, de todos os estupradores e todos os déspotas que esse mundo já viu. Todos os pecados estavam sobre ele. E aí, se você ainda não tinha se atentado para esse detalhe, é a única vez em toda a Bíblia que Jesus vai olhar para o céu e vai dizer assim: Deus! Porque todas as vezes que Jesus olhou para o céu, ele dizia: Pai! Vós quando orardes, orareis assim: Pai! Meu Pai! Nosso Pai, sempre Pai. Mas a única vez que ele olhou para o céu e disse Deus, foi quando ele estava numa cruz. Porque naquela cruz era sua e minha. E quando Adão pecou, Adão rompeu a ligação com Deus Pai. Deus passou a ser apenas o Deus Criador e não Pai. E a grande revelação de Jesus é: esse Deus que criou todas as coisas, Ele é Pai nosso. Amém. Glória a Deus. Jesus chamou o Pai de Deus para que você pudesse chamar Deus de Pai. Amém. Aleluia. Irmãos, a gente não imagina. Eu não imagino. Eu imagino muito mais. O que foi a cruz? Porque a cruz foi o inferno, a angústia do inferno. E o que é que ele disse? Deus meu, por que me? Tem gente que diz assim: naquela hora Deus olhou do céu e disse assim: eu não aguento ver meu filho sofrendo. Irmão, para com essa visão romantizada. Não é isso. O que aconteceu naquela hora é que Deus não suporta pecado, e havia sobre Jesus os nossos pecados. Eu lembro o dia que eu preguei na IBP, eu perguntei assim: havia algum pecado em Jesus? A igreja disse não. Eu disse: havia. Todo mundo ficou: havia sim os nossos pecados, estavam sobre ele. Há alguma justiça em nós? Aí disseram não. Eu disse: é a justiça dele. É isso que é chamado de substituição. O que é substituição? Você merecia a cruz, a morte, o inferno. Jesus pegou isso, e aí ele nos nos presenteou a salvação. Meu Deus, que maravilha, que coisa deliciosa, que prazer. Só fazendo um ponto, abrindo um parêntese aqui. Quem aqui trabalha, é funcionário e é assalariado? Levanta a mão. Tá. Você trabalha o mês inteiro, teu patrão, tua patroa paga teu salário. Mas vem um amigo teu, um irmão da igreja, talvez teu esposo, tua esposa, não sei, alguém chega para ti e te dá um presente, às vezes até irrisório, um presentinho. Chega e te dá um presente, a gente fica grato, não é? Outro dia um amigo meu me deu um presente, rapaz, eu fiquei tão honrado. Um aluno nosso da mentoria, ele veio de Goiânia, veio conhecer a nossa igreja, saiu de Goiânia para conhecer a nossa igreja, e trouxe um presente, lembrou de mim. Eu disse: meu filho, você lembrou de mim? Fiquei tão honrado, dei um abraço nele, fiquei feliz. Agora, quantas vezes você já foi no teu patrão, deu um sorriso e disse: ô patrão, obrigado, você pagou meu salário? Você já fez isso? Por que você não faz?
Porque você lida com essa remuneração como salário. Logo, se foi um salário, você pagou o preço. Ora, você pagou o preço. O pior é que tem gente, pastor Nato, lidando com a salvação do mesmo jeito. Não, eu estou pagando o preço, ó, Deus só está me retribuindo o que eu estou fazendo. Ô irmão, tu ainda não experimentou a leveza do evangelho. Às vezes eu estou em casa, Deus é minha testemunha, sozinho em casa, no quintal. Eu tenho uma cadeira de balanço. Eu começo a dar gritos. Aí minha esposa vem e diz: meu irmão, não faz isso, os vizinhos vão pensar alguma coisa aqui. Eu não estou orando, eu não estou ouvindo música, eu estou parado, lembrando da cruz. Me vem assim um gozo de alma. Às vezes eu estou dirigindo, irmão, sozinho, começo a buzinar o carro. Muito obrigado, meu Deus. Enquanto você não lidar com a salvação como um presente, você não vai experimentar a leveza do evangelho. Você não pagou o preço. Quem pagou o preço foi Jesus. Aleluia. Na mitologia, os gregos lutavam entre si. Esse Jesus morre pelos seus algozes. Terceira e última coisa que deixava eles enlouquecidos é porque a mensagem da cruz, aí irmão, veja se isso aqui não é uma loucura. Para mim é uma das maiores loucuras. É tão loucura que até muitos crentes nunca entenderam. A mensagem da cruz diz que Jesus foi oferecido antes da fundação do mundo. Vou te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Antes de Deus dizer: haja luz. Onde foi que Deus disse haja luz? No Gênesis, na criação, não foi? Deus aqui mexe muito comigo. Antes de Deus dizer haja luz, pastor Nato, sabe o que ele disse? Lá na eternidade: haja cruz. Antes de Deus permitir a possibilidade de queda, Ele providenciou a redenção. Amém. Aleluia. A cruz não é um acidente. Deus fez o homem caiu, e Deus, e agora o que eu faço? E Jesus disse: agora eu vou. Não, lê a Bíblia direito. A Bíblia diz que Jesus foi oferecido antes da fundação do mundo. Tão lindo isso. Não sei se tu já tinha parado para pensar nisso. Segura essa aí, por favor, olha aqui para mim. A Bíblia é cheia de códigos, de figuras. E aquele cordeiro lá de Êxodo 12, quando foi feito o primeiro ato pascal, primeira Páscoa, você lembra que o cordeiro foi morto? O sangue desse cordeiro foi colocado nos umbrais, a gente chama aqui de cachilo das portas, lembra disso? Tá. Agora tem uma coisa que eu não sei se tu já percebeu. Diz o texto, Nato, que Moisés manda, Deus fala para ele assim: pega o cordeiro, separa o cordeiro. Agora não sacrifica ele, só separa. Sacrifica esse cordeiro 4 dias depois. Quantos dias? 4 dias. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Da criação até o sacrifício de Jesus, sabe quantos anos deu? 4000 anos. Assim como o cordeiro da Páscoa foi separado, e 4 dias depois o cordeiro que tira o pecado do mundo 4000 anos antes já tinha sido ofertado. A Bíblia é cheia de mistérios. Você sabe que dia foi criado o sol? No 4º dia da criação. E a Bíblia chama Deus de o sol da justiça. Então, há muitas passagens, e hoje eu entendo escritores como Atmani, eles falam que o Gênesis explica muito o futuro, o Apocalipse. Eu li antigamente o Gênesis, eu não entendo. Hoje eu leio, meu Deus, por que Deus fez o sol no 4º dia? Por que no 4º dia o sol aparece? Porque Jesus iria aparecer 4000 anos depois na história da humanidade.
e Ele é o sol da justiça. Aleluia! Tem alguém comigo aqui nesse culto? Faça alguma coisa, crente. Aleluia! Deus providenciou a salvação antes de permitir a perdição. Então o grego dizia: rapaz, isso é uma loucura, eu não estou entendendo. Como é que Deus faz uns homens que vão cair e Ele mesmo vai morrer? Isso não faz sentido nenhum, não faz sentido mesmo. É o que o Francis Chan diz: isso é o louco amor. Louco amor. É que o Brennan Manning, quando nas suas crises para saber quem era Deus, se isola, vai para dentro de uma gruta, passa 3 dias lá xingando Deus, e ele, no último dia ele diz assim: tu não és Deus coisíssima nenhuma, tu não tens coragem de vir aqui me enfrentar. Me enfrenta se tu és Deus. Como que tu és Deus e tantas coisas acontecendo aí? Ele numa crise: tu não és Deus, tu és um louco. E virou a costa. Ele disse que quando ele vira a costa, ele sente uma presença gloriosa atrás dele. Ele cai de joelhos e diz: tu és um louco mesmo em amar um pecador como eu. Foi Brennan Manning que escreve um livro, e na capa do livro, na introdução, ele diz assim: eu sou Brennan Manning, fui alcoólatra, deixei de ser alcoólatra, mas eu voltei a ser alcoólatra. Mas essa não é a minha história. Então eu, Brennan Manning, me tornei católico. Na verdade ele foi quase padre, né? Deixei de ser católico, voltei a ser católico, mas essa não é a minha história. Até que um dia eu, Brennan Manning, me tornei evangélico. Só que eu deixei de ser evangélico, mas eu voltei a ser evangélico. Mas essa ainda não é toda a minha história. Até que um dia eu, Brennan, lendo a palavra de Deus, eu descobri que eu era filho de Abba, e essa é toda a minha história. Essa é toda a minha história. Para concluir a minha mensagem de hoje, a mensagem, você já entendeu por que ela ofendia? Porque o judeu queria mérito, ela tira o mérito. Por que ela era loucura? Porque o grego queria uma razão, e a mensagem da cruz é tudo menos racional. Mas terceiro, diz a Bíblia que essa mensagem, ela era poder. Poder para quem? Para os que creem. Gente, o reino de Deus não se acessa pelo mérito ou pela lógica, só pela fé. No entanto, vamos ler Romanos 1,16, rapidinho. Romanos capítulo 1, verso 16. Estou encerrando, gente. Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos, carta de Paulo, capítulo 1, verso 16. Esse foi o texto, né, que mexeu com os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, tantos outros. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo o que crer, primeiro do judeu e também do grego. Gente, veja que a gente é salvo pela fé. Só tem uma notícia que eu quero te dar, é que a cruz diz que fé não é uma virtude, fé é uma dádiva. Quem é o autor e consumador da fé? Você sabe o que é autor? Quando eu pergunto assim: pastor Eliatan, quem foi o autor desse púlpito? Autor é quem fez, quem fabricou, quem criou, quem idealizou. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Jesus é o autor da fé. Logo, a fé, que é a única coisa que te acessa ao reino, nem tua é de Deus. Rapaz, destrói a gente, irmão. Destrói, porque, irmão, no dia que eu me converti, na verdade, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Primeira coisa é que ninguém se converte a não ser que o Espírito faça obra. Então ninguém vai poder chegar diante de Deus naquele dia, bater no peito e dizer: Senhor, eu me salvei. Não é por obras, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém vai bater no peito naquele dia e dizer assim: eu me salvei.
quê? Lembra do irmão do pródigo, quando diz assim: eu nunca transgredi um mandamento teu, ficou do lado de fora. O pródigo que diz assim: eu não sou digno, ficou do lado de dentro. Mas amanhã nós vamos conversar sobre isso. Essa pregação é de amanhã, não é de hoje. Te comporta aí, Bia. Essa é de amanhã. Irmãos, a gente é tão idólatra até no nosso jeito de ler a Bíblia. A gente é idólatra no nosso jeito de pregar. Eu não vou falar dos outros, eu vou falar de mim. Eu já pedi perdão para Deus. Quantas vezes irmão, eu tenho vergonha de algumas pregações que eu já fiz na igreja. Meu Deus, quanta vergonha eu tenho, Senhor. Eu pedi perdão para Ele. Quer ver? Geralmente quando a gente fala de Davi e Golias, que é uma passagem clássica da Bíblia, né? Davi e Golias. Quando a gente fala sobre Davi e Golias, geralmente como é que a gente faz? Quem é Davi? Nós somos Davi. E Golias é o problema, é a dificuldade. E nós vamos vencer o nosso problema. Veja bem, na Bíblia, na história de Davi com Golias, quem é o herói? Davi. Logo, sabe o que eu estou querendo? Eu estou querendo ser o herói da Bíblia. Só que a Bíblia não é sobre você, a Bíblia é sobre Jesus. Eu não sei se já te contaram, mas se você pegar a Bíblia e você torcer a Bíblia assim, ó, não vai sair suor humano, vai sair sangue de Jesus. Só que a gente fala tanto sobre o suor humano e não fala sobre o sangue. Eu tenho saudade daquelas mensagens antigas sobre o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. A Bíblia é sobre o sangue de Jesus, sobre a entrega de Jesus. Então, irmão, sabe quem é você na história de Davi com Golias? Você não é Davi. Ô pastor, você está querendo dizer que eu sou Golias? Tu não é tão grande assim. Então quem é você? Sabe quem é você? Você e eu. Sabe quem nós somos? Nós somos Israel, amedrontado, com medo, tremendo de medo. E tem um gigante que vai nos matar. A gente não consegue vencê-lo. E aí, sabe o que Deus faz? Deus providencia o ungido. Por isso que Jesus é o filho de Davi. Davi é uma figura de Jesus e não tua e minha. Mas a gente consegue pegar essa história e botar a gente no palco, no centro. E o que dizer da passagem? Eu vou pregar daqui a 2 domingos essa passagem na igreja. Que Jesus está numa casa pregando, lotada a casa de gente. Vem 4 amigos, pega um paralítico, destelha a casa. Você conhece a passagem, né? E põe o paralítico na frente de Jesus. Gente, Jesus está no centro da casa, no centro do texto. Mas o que eu já vi de pregadores falando sobre tudo, menos sobre Jesus. Falando sobre amizade. Olha, eu quero falar aqui princípio de amizade. Aí o cara fala, seja um bom amigo, não sei o que. E Jesus está lá no centro, cara, no centro do texto, no centro da história. A gente fala sobre o filho pródigo, o irmão do pródigo, mas não fala sobre o pai. E é sobre o pai. Mas a gente, como a gente é idólatra, a gente vai ler a Bíblia, a gente quer o protagonismo. Lembra da natureza ladra? A gente quer a glória. Não, eu sou Davi. Porque quem te viu passar pela prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender, vão estar na plateia e você no palco, vão ver Jesus brilhando em você. Oh, vaidade desgraçada, entranhada dentro do homem. Um dia, conta essa aqui para vocês. Deixa eu contar esse pecado para vocês aqui. Se é uma coisa que o Evangelho faz, é a gente não ter medo de confessar nossos pecados. Deixa eu confessar um pecado para vocês aqui. Eu um dia fui pregar na escola Abba Pai, uma das escolas mais respeitadas do Brasil. Ministrou a Laura Solgueles, ministrou Teófilo Hayashi, ministrou o Eibe Uber, ministrou um monte de gente boa, gente de Deus. E eu estava lá pregando, feliz da vida. Quando terminou, eu sentei com o pastor Nonato no banco e disse: pastor, só nós dois. Pastor, eu quero tanto que Deus me use, pastor. Eu quero muito que Deus me use, pastor. Eu quero que Deus me use assim, sabe, pastor Nonato? Porque quando eu morrer e forem contar o avivamento do Maranhão, eu quero que o meu nome está lá, entre os heróis. Ele olhou para mim e disse: meu filho, eu já fui assim. Mas que Deus trate contigo. Eu não estou entendendo esse pastor. Poxa, eu estou querendo fazer a obra de Deus e tal. Os anos passam, Deus vai me revelando o Evangelho. Meu Deus, irmãos, quanta vaidade havia naquilo.
naquele dia, a Bíblia diz que muitos olharão para o Senhor e dirão assim para Ele: em teu nome fizemos. Jesus vai olhar e vai dizer assim: foi em meu nome, mas foi para a glória de vocês. Inclusive vocês usaram meu nome para muita coisa que não me glorificou. Rapaz, o negócio é sério, cara. O negócio é muito sério. Pastor Nato, pastor Eleatan, um dia nós vamos estar diante dos olhos de fogo de Jesus, e nós iremos entregar, e as obras vão passar pelo fogo. Meu Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Meu amigo Arnaldo me deu um testemunho quando a gente vinha. Ele disse: pastor, eu vi uma mensagem lá na igreja que mudou a minha vida. E ele me disse que depois dessa mensagem ressignificou a vida cristã dele, falando sobre a volta de Cristo. Jesus vai voltar e a gente precisa entender. E se Ele não voltar, a gente vai se encontrar com Ele na hora que a gente morre, em algum momento. Não sei qual é a sua linha escatológica, mas não importa. O certo é que a gente vai se encontrar com Jesus em algum momento. Sabe o que eu tenho aprendido? Isso aqui é muito forte. É que o Evangelho não é sobre um púlpito formando heróis, é sobre uma cruz atraindo indignos e transformando eles. Meu Deus, quantas mensagens. De novo, o Evangelho não é sobre um púlpito formando campeões e heróis. O Evangelho é sobre uma cruz atraindo e transformando indignos. Meu Deus, irmãos, olha, deixa eu abrir meu coração com vocês. Rapaz, eu vou falar coisa aqui que eu só falo na IBP, ou então na igreja de gente muito chegada. Só suscitar uma reflexão aqui com vocês. O que aconteceria se o pastor Eleatan chegasse aqui um dia e dissesse assim: gente, vamos combinar uma coisa? A pastora Keliane sentou com a igreja: vamos combinar uma coisa. A partir de agora, nós não iremos mais pregar sobre a cruz nessa igreja. Nada sobre a cruz, sobre o Evangelho. Vamos supor que as igrejas do Brasil tomassem essa decisão. A IBP, Projeto Vida em Cristo, todas as igrejas. O que aconteceria? O que sobraria? Alguém vai dizer assim: ah, não vai sobrar nada. Não, o pior não é isso, irmão. O pior é que vai sobrar. O pior é que vai sobrar uma boa organização que as pessoas vão gostar e talvez nem vão perceber que Jesus saiu da parada. Eu estou relendo o livro pela segunda vez, ou lendo pela segunda vez, desculpa a redundância. Estou lendo pela segunda vez o livro, e o livro conta a história de um pastor, que a igreja dele era uma igreja, um sucesso. E um dia, um evento maravilhoso, o qual o pastor dele bateu no ombro dele assim, na hora do evento, e disse: ei, pastorzão, um evento maravilhoso. Ele disse: pois é, demais e tal. Pastor, está tão bom, que se Jesus não viesse, ainda assim a gente seguraria a parada aqui hoje. Não, aí ele sorriu, mas ele sorriu e por dentro ele morreu. Ele disse que aquilo desajustou ele ali até. Aí ele chegava na igreja dele, sucesso, cara, estilo Willow Creek, a igreja dele. E ele olhava para a igreja e não fazia mais sentido, porque ele ficava assim: meu Deus, está tão bom que se eu tirar Jesus daqui, as pessoas vão continuar. Irmão, presta atenção. Se você tirar a cruz da igreja, sabe o que sobra? Uma boa comunidade. Quer ver? Eu acabei de me associar num clube de futebol. Eu jogo futebol, me associei num clube na minha cidade, Quarentão. Eu tenho 39, os caras deixaram eu entrar. Eu passei um tempo lá, me avaliaram, viram que eu tinha um comportamento legal. Então, pastor, me inscrevi e tal. Pago uma taxazinha, né? Com o comportamento de Quarentão. Me deram o carnê assim, eu pago o carnê. Meu filho Aleph já está indo. Aí ele está fazendo amizade com as outras crianças e tal. Tem churrasco. É uma comunidade. Outro dia uma jovem da nossa igreja chamada Luíse disse assim para mim: pastor Ipinha, eu estou frequentando o jiu-jitsu. Pastor, é maravilhoso, é uma família e tal. Aí tem os irmãos da igreja que gostam do ciclismo. Deixa eu te dizer uma coisa: ciclismo, futebol, jiu-jitsu é igualzinho uma igreja sem a mensagem da cruz. É mais uma boa comunidade.
Só que Jesus não botou a igreja, não estabeleceu a igreja para isso. Existe algo que as pessoas têm que vir aqui e ouvir, porque elas estão ouvindo que elas são maravilhosas, sabe? Você é maravilhoso, você é uma pessoa especial. Aí o Evangelho diz: você não é digno. Como assim? Está muito na moda, né? Agora, a melhor versão, ponha para fora a sua melhor versão. Sabe qual é a tua melhor versão? Morto. Morto! Irmão, não sei se já te falaram, eu vou te dizer: tu só presta morto. Vivo, tu é terrível. Então essa é uma mensagem que só a igreja diz. Eu vou mostrar uma coisa só para ti. Se tu sentir de Deus, tu mostra para a tua liderança. Perigoso mostrar para a igreja. É um documentário que eu tive acesso, perigoso. Pastores das megas igrejas. Um pastor dizendo assim nos Estados Unidos: deixa eu falar uma coisa para vocês. Você é uma pessoa boa. 99% das pessoas são boas. Diga assim: eu sou uma pessoa boa. Repita 10 vezes: eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. Ele diz assim: você não está se sentindo uma pessoa melhor agora? Cara, isso está destoando do Evangelho, porque o Evangelho diz que eu só tenho um bom. Que coisa é essa? E esse pastor chegou e disse assim: olha, está proibido pregar nessa igreja aqui contra o pecado. Não, ninguém prega. Vamos só falar que as pessoas vão vencer, vão triunfar, Deus está contigo, vai dar tudo certo, receba a tua vitória, receba a tua bênção e tal. Sabe o que é o pior, gente? É que as pessoas gostam muito disso. Mas o Evangelho não é populista. O Evangelho não é triunfalista, é triunfante, mas não triunfalista. A cruz me mostra a gravidade do meu pecado e o incomensurável amor de Deus. Ele bebeu o cálice da ira de Deus para que pudéssemos beber a água da vida. O maior peso da cruz não era madeira, eram os nossos pecados. A cruz de Cristo não é só uma amostra do quanto nós somos amados, mas também do quanto somos depravados. A cruz me diz que Deus, isso aqui é forte. A cruz me diz que Deus só é Pai de quem Cristo é Senhor. Então essa conversinha de que Deus é Pai de todos, irmão, olha aqui para mim. Se você está visitando essa igreja, eu te digo isso: o maior amor do mundo. Deus, segundo a Bíblia, não é Pai de todos. Deus é Pai de todos aqueles que Cristo se tornou Senhor. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. A cruz durou algumas horas, não é? O sepulcro alguns dias, mas a glória é eterna. Um dia você trocará a cruz por uma coroa. Tem uma música antiga que diz: rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu. Sabe por quê? Porque diante da cruz você tem duas opções: ou você foge, ou você morre. Ou você foge, ou você morre. No Calvário, lembra que eu disse, morreram 3 pessoas, né? Jesus e 2 ladrões. Um morreu no pecado, o outro morreu para o pecado. Jesus morreu pelo pecado. A cena do Calvário dá tantas mensagens, meu Deus do céu. Você quer saber o que é amor? Quantos querem saber o que é amor? Pastor, eu vou ler Shakespeare para eu saber o que é amor. Você quer saber o que é amor? Não vá no dicionário saber o que é amor. Vá no Calvário. Vá para a cruz e você vai saber o que é amor. Na cruz, o amor que tanto buscamos nas pessoas, nós encontramos. Fique em pé nessa noite. Eu não tinha outra mensagem que não fosse essa.
Porque essa é uma coisa que esses anos vão exigir de Eliatã, de Keliane, é que eles compreendam a mensagem da cruz. Sabe o meu desejo, pastor Eliatã, sobre vocês dois? É que seja uma delícia pastorear, seja tão prazeroso, que vocês tenham as maiores experiências, que Deus guarde vocês da ansiedade de quem acha que está no controle, de quem acha que está fazendo, que seja um descanso, que os filhos de vocês cresçam amando tudo isso. Esse é o desejo do nosso coração. E para todos nós que estamos aqui, eu te desafio a pensar no que Jesus fez. Irmãos, uma coisa tem me incomodado: como que nossos filhos chegam na escola encantados com a história de Papai Noel? Com todo respeito à história de Papai Noel, que é fábula, inclusive, mas como Eliatã, que os nossos filhos chegam em casa impressionados com a história de Papai Noel, e a gente não consegue encantá-los com a história de Jesus. Coelhinho da Páscoa. O que está acontecendo, será? Aí eu lembro, há muitos anos atrás, uma história que eu vi de um pastor que estava numa crise, porque ele pregava e ele estava numa ansiedade, ele estava tipo uma depressão, triste. E aí alguém foi no psicólogo, o psicólogo disse assim: pastor, você precisa fazer uma coisa de gente normal. E aí ele botou uma roupa de gente normal, botou uma calça de gente normal, e ele foi para uma cidade vizinha, porque disse que tinha uma peça de teatro. Ele foi lá assistir a peça de teatro, botou um bonezinho para ninguém saber que ele era pastor, ficou com vergonha, né? E foi assistir a peça. Pastor Eliatã, e a peça mexeu muito com ele. Ele começou a chorar copiosamente. Quando terminou, ele foi lá onde o ator e disse assim: olha, antes de eu ir embora, eu quero me apresentar, eu sou um pastor. E eu fui muito tocado. Fazia muito tempo que eu não senti o que eu senti vendo essa peça aqui. Agora me ajuda, porque eu sou pastor. E o que eu vejo na igreja é a gente bocejando, sonolenta, sem expressão. Como é que você, encenando, você consegue capturar as pessoas desse jeito? Aí o ator disse assim: olha, eu já fui no culto de vocês, e a conclusão que eu cheguei é uma: que nós, atores, atrizes, artistas, nós transformamos e falamos de fábulas como se elas fossem realidades. Primeira coisa, nós ouvimos uma fábula e nós internalizamos como se fosse uma realidade, e aí a gente passa. Então nós transformamos fábulas em realidades. Agora vocês, eu já fui no culto de vocês falam de realidades como se fossem fábulas. Parece que vocês não creem no que vocês estão dizendo. Parece que vocês não acreditam no que vocês estão falando. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: se você que está aqui me olhando acreditar no que eu estou pregando, tu vai olhar para as pessoas e vai dizer: meu Deus, as pessoas estão indo para o inferno sem Jesus. Eu preciso ser um instrumento teu, Senhor. Mas a gente vive a vida da gente normal, sabe? Porque a gente não tem noção do que está acontecendo. E quando o Evangelho nos toca, a gente começa a ter compreensão disso. Eu tenho ensinado minha família. Aleph, vem cá, Aleph, sobe aqui. Sobe aqui. Fala pra gente, em pouquíssimas palavras, o que é o Evangelho? A boa notícia é que Deus morreu por nossos pecados. Eu tenho conversado, Eliatã. Pedro, mais profundo, Pedro já está um rapazinho. Outro dia Pedro me tocou muito. A gente estava numa reunião da igreja e eu perguntei para todo mundo assim: o que vocês estão entendendo? Aí todo mundo falou, foi tão especial. Aí Pedro disse assim: pai, depois dessas mensagens que vocês estão pregando aqui na igreja, pai, eu estou vendo, pai, como eu sou errado. Pai, como eu sou falho. Pai, como eu sou nojento. Pai, como eu sou pecador. Aí eu olhei para minha esposa assim, eu olhei dentro dos olhos de Alha, eu entendi, como se ela quisesse dizer assim: não, meu filho, tu não é tão ruim assim não. E ele disse: pai, eu fico pensando, como é que Deus ama alguém como eu? Porque Deus está tocando esse garoto. Amanhã de manhã a pregação é só sobre isso. Eu vou pregar de manhã, não vou? Eu vou falar só sobre isso. Quando o Evangelho toca, você tem duas compreensões. A primeira é essa bem aí, ó.
Deus, eu não valo nada. Meu Deus, eu sou indigno. Mas ao mesmo tempo eu sou tão amado. Deus me ama tanto. Na minha oração que Deus toque em você. Amém? Mas gente, hoje é um momento especial demais, demais. E eu quero chamar aqui meu amigo pastor Eliatan, pastora Keliane, suba aqui no altar. É óbvio que eu quero dividir esse momento com os pais dele. Claro, queria convidar os pastores aqui à frente. E nós iremos juntos ordenar. E eu tenho certeza de uma coisa: se pastor Eliatan ama Jesus e ama o ministério, é porque ele cresceu numa casa onde ele viu os pais amando o Senhor. Porque se não fosse, esse rapaz ia querer ser tudo menos pastor. Qualquer coisa menos pastor. Queria convidar o pastor Nato, pastora Ellen, suba aqui. São os únicos pastores que a gente tem aqui, né? Tem mais alguém, Leandro? Pastor? Não, né? Então nós vamos compor um presbitério aqui. E nós iremos ordenar hoje Eliatan e Keliane. Eu quero ler uma passagem. Segunda Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Gente, olha que interessante. Timóteo era pastor na cidade de Éfeso, não é? A tua Bíblia tem 1 Éfeso e 2 Éfeso? Tem 1 Timóteo e 2 Timóteo? A pergunta é: por que Paulo escreve 2 cartas ao líder e uma carta à igreja? Porque Paulo entendia que ele deveria gastar mais tempo com o líder, que era Timóteo. E a segunda carta, Eliatan e Keliane, no capítulo 15, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavras desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Aqui ele está dando instruções, né? E eu acho tão lindo essa forma como Paulo direciona o coração de Timóteo. Procura apresentar-te a Deus. A Deus. Sabe o que tem mexido comigo, Eliatan? Vocês sabem, vocês conhecem a nossa igreja. É uma igreja que está fazendo o seu papel na cidade, relevante, mas eu tenho sido muito tocado assim por Deus, Eliatan. Quando eu olho aquela multidão, às vezes na igreja, eu digo: meu Deus, quem aqui realmente é salvo? Quem que está aqui realmente teve a experiência do novo nascimento? Será que esse povo está aqui porque a luz é legal? Porque a pregação é boa? Porque eu tenho um ar-condicionado bom? Eu tenho me questionado isso. Sabe por quê? Porque um dia eu vou estar diante de Deus e eu vou apresentar a Ele. Eu vou pedir uma coisa a vocês: peguem essa parte desse versículo, façam um quadrinho e põe em algum lugar da casa de vocês. E quando tu tiver as maiores crises da tua vida, que vai ter, meu filho, não tem jeito. Eu queria dizer para você que vocês não vão ter, mas vão ter. Não é, pastor? Vai ter. Oramos para que vocês tenham o menos possível, mas vai ter. E na hora das crises, olhem para esse quadro. Procura apresentar-te a Deus. A Deus. Porque às vezes, Eliatan, Keliane, os homens não vão entender vocês. Às vezes pessoas aqui que vocês amam demais e que amam muito vocês, não vão entender. E sabe o que vai fazer vocês permanecerem? A certeza de quem chamou.
Foi Deus que nos chamou. Meu filho, Deus separou vocês. Você já entendeu, faz tempo que você foi chamado para isso. E sofreu. Houve um momento que você tentou fugir e vou viver minha vida de outro jeito. Meu filho, quem for chamado por Deus não tem jeito. Não tem jeito, é a graça de Deus. Você não está aqui porque você é talentoso. Você não está aqui querendo porque você é talentosa. Não. Você está aqui porque antes da fundação do mundo, Deus chamou vocês. A pergunta que muda a vida do homem não é qual é o meu propósito, é qual é o meu lugar no propósito de Deus. E vocês sabem que Deus chamou vocês para isso. Então eu não vim aqui fazer outra coisa senão legitimar o que Deus realizou. É Deus que está fazendo, mas é um princípio. Então nós temos aqui um grupo, nós chamamos isso de presbitério, um presbitério de pastores. Nós somos 5 pastores. Nós iremos impor as mãos sobre vocês agora. Amém? Pastor, eu queria lhe dar a oportunidade. Acho que é um momento. Glória a Deus. Alguém sabe o que significa o nome Eliatã na Bíblia? Deus chegou. Há 31 anos Deus nos deu Eliatã, nosso primogênito. Nós estávamos no campo missionário e Deus nos prometeu tanto Eliatã quanto Elionai, Eliel, aliás, como obreiro da casa do Senhor. Foi para isso que nós consagramos a vida deles. É do Senhor Jesus. Aleluia. Para orar, pastor? Querido eterno Pai celestial, nós te agradecemos nesse momento pela vida de Eliatã, pela vida de Aquiliane, Senhor, que teus filhos nesse exato momento, Senhor, se apresentam diante de ti, de fato e de direito, Senhor, aleluias, assumindo o ministério que tu tem dado a eles, pastores, Senhor, deste rebanho, pastores de vida, Senhor, mas antes de qualquer coisa, são servos teus, Senhor, que estão com o coração temente diante de ti, Pai, colocando diante de ti na tua disposição para servir nesta cidade, para servir os seus amigos, para servir, Senhor Deus, os teus servos, para servir, Senhor, aleluia, na tua presença. Deus, estão aqui, Senhor, o pastor Eliatã, pastor Aquiliane, para servir-te, Senhor, como adorador. A tua palavra nos diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não vem só dificuldade, porque acima das dificuldades está o seu Deus, que chamou, que transformou vidas e que transformará vidas. Nós entendemos isso, Senhor, e impomos nossas mãos e abençoamos esse casal. Que as dificuldades que tiverem no ministério, eles recorrerão àqueles que o chamou para o ministério. Que as dificuldades que tiverem no seu casamento, eles recorrerão àqueles que uniram a eles. Que a dificuldade que terão ou que houverem como pais que sonham, eles recorrerão ao Pai das luzes, aleluias. As dificuldades que tiverem para resolver problemas ministeriais, eles recorrerão a ti, Jesus, e somente a ti, Jesus, aleluias. Mas também, Senhor, abre o coração dele para entender que na multidão de muitos conselhos há sabedoria, e aqui está os seus pastores, seus amigos que amam, que gostam, que oram por ele. Nós apresentamos o teu filho e a tua filha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, ainda na tua presença, nós estamos sendo certificados de que o Senhor está aqui. E hoje, Pai, usamos a autoridade que o Senhor nos deu, que não merecíamos, mas nos foi dado. Que se ligarmos na terra, será ligado no céu.
Os teus filhos nesse momento recebem essa unção que já estava pairando, já está pairando sobre suas vidas. Hoje a legitimação, Pai, daquilo que o teu reino já decidiu, daquilo que tu já decidiu. E Pai, como pastores, como os amigos, como irmãos do ministério, nós queremos profetizar em teu nome, para que essa unção que está sendo derramada agora sobre suas vidas venha invadir essa cidade. O evangelho venha ser conhecido não apenas por causa do homem, mas por causa da cruz de Cristo, pelo qual nós estamos aqui. Somos testemunhas da cruz, somos testemunhas do teu amor naquele lugar. E hoje, Pai, nós abençoamos os teus filhos, profetizando, Pai, que apesar das circunstâncias, da dificuldade, das traições, dos momentos difíceis, daqueles que falam o que não deveriam, é o Senhor a sua bandeira, é o amor a sua bandeira, é Jesus a nossa rocha. Assim, Pai, nós cremos no poderoso nome de Jesus, de que o que está sendo legitimado aqui será para a glória de Deus nessa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Meu Deus, assim como em Atos, quando algum obreiro era enviado à igreja, Senhor, e um presbitério de líderes oravam, punham as mãos, profetizavam, Senhor. A nossa oração é que nunca falte óleo sobre as cabeças, que estejam sempre alvas as vestes dos teus filhos. Hoje, Senhor, no mundo espiritual, esse momento ele está conectado com o propósito eterno do Senhor. Temos absoluta certeza, e nós profetizamos um tempo, uma estação nova sobre os teus filhos, Pai. Que não seja apenas um título, porque não é um título só. Não é que agora eles serão chamados de pastores, não. Esse é um momento profético, bíblico. E nós que já fomos ordenados, estamos, meu Deus, declarando, Senhor, sobre os teus filhos uma unção nova, um tempo novo sobre a vida deles. Ora labassuri andaralabá, fogo do teu Espírito Santo. Rica labassuri andaramaná. Está vindo, Eliatã, Keliane, está vindo muito forte no meu coração a palavra aqui, queimando meu coração. Dependência, dependência, dependência. Essa palavra está queimando o meu coração agora. Dependência. Vocês vão experimentar o sobrenatural de Deus. Deus vai dar provas para vocês de que esta obra nasceu no coração dele. Vocês vão ver o Senhor providenciando. Vocês vão ver recursos, vocês vão ver pessoas, providência de Deus nesse lugar. Pai, nessa noite, Senhor, debaixo desse mover, dessa palavra sobre a cruz, meu Deus, aos pés de uma cruz aqui, que é muito simbólico tudo isso. É assim que o ministério do teu filho vai se conduzir, Pai. Nós impomos nossas mãos e declaramos Eliatã ordenado, Keliane ordenada ao santo, sagrado ministério pastoral, para a glória de Deus. A igreja diz amém. Aleluia. Eu sei que vocês já tinham o hábito de chamá-los de pastor, pastora, porque eles já exerciam a função. Mas agora, de fato, de direito, eles foram ordenados por 5 pastores ordenados. Sempre que a gente não ordena só um pastor, é um colegiado, é um presbitério de pastores. E nós estamos aqui hoje, muita alegria,
Mas é claro, a ordenação ela traz também um nível novo de unção, sabia? Toda vez que alguém era ungido, havia um acesso novo, né? Aleluia. Aleluia.